Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo e bem-vindo ao canal, eu sou a Nina20 e hoje falaremos sobre o que está acontecendo com a geração Z e a crise que está destruindo essa geração justamente porque eles não têm o pai presente. Então, para você que é a sua primeira vez aqui, eu aconselho super você assistir esse vídeo até o final e ver se você gosta da temática. Caso contrário, eu te indico assistir outros vídeos que tem no canal para você ver mais ou menos o objetivo dele. E lembre-se de uma coisa, esse canal aqui é para a gente discutir mais o que está acontecendo, seja no mundo, nas mudanças que a gente percebe que está acontecendo na sociedade e menos narrativas, tá? Lembrando que talvez o que eu fale hoje, os entendimentos, talvez eu tenha hoje, talvez esses entendimentos podem se tornar equivocados mais para frente, tá bom? Então, o que eu quero trazer para vocês é que isso aqui não é sobre estar certo ou se tá errado, colocado o que... Não, isso aqui é realmente para trazer diálogo, trazer conteúdo e trazer discussão, tá bom? Então, vamos embora, vamos começar aqui. Hoje eu trouxe para vocês eu não sei o nome, pronunciar isso aí, não sei se é Jane ou Gain, não sei, mas é um canal que fala muito sobre a questão da masculinidade, né, busca muito essas coisas que estão acontecendo a nível Estados Unidos e, enfim, também fala sobre momentos sociais, sobre as mudanças, sobre o feminismo, sobre como as mulheres veem nos homens e por aí vai, e eu trouxe ele aqui para vocês. Lembrando que as legendas são geradas automaticamente, então eu não consigo garantir que realmente vai fazer muito sentido quando vocês forem ler, de tempos em tempos a gente pausa, tá bom? Vamos direto pro vídeo. Crisis. I think people need to stop having children. They want to have kids as an accessory. It's expensive, and there is a lot of pressure on the man to bring money to the table, and that could be another thing that scares a lot of men. Lack of strong... Gente, legal. Isso aí, essa primeira parte que ela falou, eu achei muito interessante. Há muita pressão sobre o homem para colocar o quê? Colocar o alimento na mesa. Eu trago isso para duas vertentes. Primeiro, querendo ou não, nesse vídeo a gente está falando de Estados Unidos, mas há alguns estados nos Estados Unidos que aumentaram muito essa questão dos impostos. O estado social está gigantesco e quanto maior o estado social, por exemplo, vamos dar um exemplo, na Califórnia, mais realmente as pessoas estão sendo condenadas à miséria e mais difícil de fato tá construir uma família. Um segundo ponto que eu acho que é interessante que ela trouxe aí para nós é a questão que os homens estão se sentindo pressionados a pôr comida na mesa. Eu quero saber onde é que os homens se perderam nessa questão de colocar comida na mesa. A história, né, do socialmente construído, né, que aí a mulher tem que ajudar o homem, por aí vai. Onde é que os homens se perderam? Que o papel biológico deles, que é justamente manter, né, dar essa nutrição para a mulher e tal, aquela coisa toda, até por uma questão, né, de reprodução, né, de biologia, eu quero saber onde é que os homens se perderam nessa brincadeira toda. Por quê? Porque hoje em dia os homens estão sentindo pressão. Mas de onde veio essa pressão? Entendeu? Porque, na verdade, se a gente falar de performance, falar de hormônio, falar de testosterona, eu acho que, e também falar sobre biologia e falar de onde a gente veio, até quando a gente chegou até aqui, a gente só funcionou como sociedade com o homem que ele tinha que ter esse tipo de papel. Então eu não tô entendendo onde, sei lá, os Estados Unidos como sociedade está se perdendo, que de repente os homens estão sentindo muita pressão. Eu acho que se as mulheres falassem que elas estão se sentindo pressionadas, aí eu acho que faria mais sentido, porque a mulher tá fazendo 1001 papéis. Agora, os homens se sentirem pressionados, onde é que tá essa fraqueza masculina que ninguém tá falando? Qual que é esse problema da masculinidade que agora os homens não estão conseguindo fazer o papel deles? Então, isso é uma importante indagação. Long marriages, the family unit isn't as tight anymore. Has somewhat to do with women finding their ground and comfortable with being independent, which I think is a great thing. And so when asking across generations, there's many reasons. But again, when 1 in 4 American homes are without fathers and Gen Z are turning to digital father figures, are they at least getting the guidance that they need? Would you say that the problems that... Gente, isso aí é importante, porque nós estamos falando sobre... Gente, a metade dos lares americanos, ou a metade dos casamentos nos Estados Unidos, eles terminam em divórcio. Então, assim, boa parte, a metade dos lares hoje do Brasil, dos Estados Unidos, não tem ou um pai presente ou uma mãe presente, ou essa coisa compartilhada, essa guarda compartilhada. Isso aí é uma grande realidade que nós temos hoje nos Estados Unidos e talvez seja um desses motivos que estejam deixando a geração Z, os homens da geração Z, cada vez mais frágeis. Gen Z are currently experiencing are explained by the fatherlessness crisis. I do feel like
a lack of positive male role models, especially in the media, is an emerging and increasing problem. And we've gone from Mr. Rogers, now we have like Homer Simpson, Peter Griffin, basically clowns, poor reflection of masculinity, and fathers especially. I know in the UK the Advertising Standards Authority had to actually step in to ban adverts that routinely framed dads as incompetent. So when this fatherlessness crisis seems like a symptom of a larger problem that's getting worse and worse, why aren't more people talking about it? Vou só fazer uma pausa aqui, gente, porque a gente vê o Homer Simpson e outros exemplos ali, né, dando, né, que é um pouco essa... criticar a figura masculina, né, criticar o provedor da casa, né, mas a gente tem que levar em consideração que nós temos uma indústria hollywoodiana que cada vez mais coloca a mulher nessa posição de ser tudo. De não só ser mulher, mas ela também ser o homem da casa. Então a gente não pode esquecer disso também. Why do you think this topic of male issues have become so polarized? And what impact has that had on being able to hold discourse? The left have failed them even more so than the right. The right has in some way at least tried to take hold of the conversation, largely through people like Andrew Tate, Fresh and Fit, and who I do not like. They are a symptom of a wider problem, which is how the left have sort of forgotten boys and men. And although there certainly are advantages to being a man, it's a bit more nuanced than that. Men and boys are increasingly conservative anyway, and women and girls are becoming increasingly liberal. That's exactly. Gente, interessante isso, porque em algum momento, em alguma hora de algum vídeo que vocês vão ver aí, eu vou falar sobre essa questão que os homens estão mais conservadores e as mulheres mais liberais, tá? Mas esse rapaz aqui, né, trouxe uma outra pessoa que falou exatamente a mesma coisa. Que as mulheres estão cada vez mais, eu não vou falar que é liberal, mas talvez libertinas, e os homens mais conservadores, né? E talvez essa grande diferença de pensamentos esteja também prejudicando ou os relacionamentos, ou os casamentos, ou a capacidade de estar junto e outras coisas. Right. With 44% of Gen Z women identifying as liberal compared to 25% of Gen Z men, this marks the largest gender gap since polling began in 1998. And the right is capitalizing on that trend. Republican Party candidate Vivek Ramaswamy has supported the importance of the nuclear family in the two-parent household. And he has criticized American culture and government for pushing anti-family incentives. And many right-wing influencers and organizations are following suit. But if we're gonna look at it both sides, is this an attempt by the right to pander male voters, similar to how the left has targeted women, according to George? Gente, é o seguinte, Como eu tô fazendo os vídeos todos de uma vez, eu não sei quando um ou outro vai pro ar, tá? Mas eu comecei a falar sobre a questão da biologia e o início do livro sobre a Sarah Hill, quando a gente fala sobre os papéis biológicos de homens e mulheres. É que o que eu falei, não sei quando um ou outro vídeo vai pro ar, mas eu queria dizer uma coisa pra vocês. A mulher realmente ocupar esse outro papel, que é esse papel... a mulher ocupar esse papel de se igualar ao homem, isso de certa forma está tendo custos gigantescos para as próprias mulheres, tá? Eu sei que a Red Pill, por exemplo, tem batido muito nisso, né? Que cada dia mais está difícil de achar mulheres para se relacionar no Brasil. Eu vejo que esse fenômeno, principalmente aqui na Europa, está muito pior, uma vez que o berço, querendo ou não, do feminismo é a Europa, Estados Unidos, por aí vai. Brasil, isso chegou depois, principalmente porque a gente tem uma sociedade que, querendo ou não, é uma sociedade mais tradicional, mais conservadora, mas a gente vê, eu posso dizer para você, né, morando aqui na Europa, para vocês morando aqui na Europa, que realmente as coisas aqui, elas perderam um pouquinho o rumo. Então, essa noção de família, como se existia antigamente, ela está cada vez menos comum. E isso também está impactando e influenciando a questão da taxa de natalidade e, por consequência, até o futuro da Europa o futuro da Europa realmente como sociedade ocidental, né? Nós estamos vendo pouco a pouco a Europa morrendo. Os europeus, cada dia que passa, tem menos europeus, né? Então, assim, a gente tem que olhar para, a partir do momento que a gente dá esses direitos iguais para as mulheres, e agora todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai pagar imposto, todo mundo vai ser igual, nós estamos vendo uma consequência muito complicada na Europa, que nós estamos prestes a ter uma Europa que vai morrer.
entendeu? A uma população que ela vai deixar de existir. Nós estamos prestes ao berço que nós conhecemos como civilização morrer, entendeu? Como civilização ocidental morrer. É isso que nós temos neste exato momento acontecendo na Europa. Importante, né? Whatever be the case, clear that the issue is more complex with numerous factors rather than the simplistic perspectives of just blaming women. So the most important question is, what is the solution? As a divorce lawyer, how do we fix this fatherlessness crisis? From a legal level, people learn through fear and greed. They do the right thing because they're afraid of getting in trouble. So we have to create consequences for the serious problem of alienating children from a father or mother. I'm tired of men being bashed. We put men on the moon, for God's sake. Men are less often the primary physical parent who's a stay-at-home parent. Therefore, they couldn't, or they're not as good at it. I don't think that's even vaguely true. All the research shows that children have better outcomes when they have substantial, meaningful access to mothers and fathers. Tá, então nós temos aí um dado que foi trago por um advogado, tá bom, nos Estados Unidos, que quando as crianças são criadas com pais e mães presentes numa família, né, pai, mãe e filhos, essas crianças conseguem se desenvolver mais. Então, é muito importante a gente ver isso, porque há algumas pesquisas que foram feitas para trazer que, por exemplo, às vezes as mães que criam os filhos sozinhas e tudo, ou filhos que são abandonados, como esses filhos eles acabam se tornando muito mais marginalizados. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque a gente não está falando só sobre homens e mulheres, que eles estão nessa briga, né, como a gente está vendo. Nós temos que falar que, principalmente, aqueles que estão mais sofrendo com o que está acontecendo hoje na nossa sociedade são as crianças, tá bom? Curious, what is something that you did as a father that your father didn't to your kids? We did everything with our kids, because there really wasn't much I did with my father. And in fairness to him, he was a workaholic. How did fatherhood change you as a man? Took the focus off of me, realized that my kids were essentially everything. Fatherhood, it holds a mirror up to you. If you saw somebody drop their wallet and no one would ever see it, a lot of people go, yeah, just stick it in my pocket then. And if you say to them, what would you tell your kid to do? That's the real test of their morality. We give up on ourselves a lot faster than we give up on our kids. So with that in mind, I was curious about the outcome between the divorce lawyer and his father and how I could apply it to my own struggles with my father. About a year or two later, he was really a different person. He would send me text messages like, I'm so proud of you. And I remember I was like, yeah, you. You want to have a catch now? You know, come on, man. Like, I learned how to not need that. And then I realized, like, yeah, that's my stuff. And that's not healthy to carry around. So I worked through it. We've developed in the last 4 or 5 years now, since that, we have a very lovely relationship. I see him differently now. Growing up, my dad was by no means an alcoholic or abusive. In fact, quite the opposite. He was always there for me and really gave. Eu vou só fazer uma pausa aqui, gente, porque eu tenho que pausar, né, esse vídeo. Mas é engraçado porque a pergunta que eu faço é onde é que tem surgido esses homens ou esses filhos, na verdade, que tem uma relação tão ruim com seus pais. E por que isso está cada vez mais crescente? Por que a geração Z, cada dia que passa, parece que respeita menos os pais, respeitam menos a postura dos homens na família? Tem uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, antes dele continuar ali, que eu acho muito interessante, é que chega um momento, uma fase da nossa vida, né, quando a gente adquire uma determinada maturidade, que é não ser criança, não ser infantil, e assumir as responsabilidades da nossa vida, que a gente passa a perceber que os nossos pais, eles tentaram fazer o melhor, dentro do que eles podiam fazer, dentro do grau e do nível de capacidade deles. E eu tô falando pais no plural, mães e pais, né? Só que o que eu acho que acontece? Quando a gente chega num nível de maturidade muito grande, a gente consegue perceber alguns erros que acontecem para justamente a gente analisar tudo aquilo e pensar
como ser humano, como indivíduo, mais para frente como é que pode se evitar esses erros dos pais. E tem uma coisa que às vezes a gente cresce nutrindo uma certa raiva, uma intolerância, às vezes por um pai alcoólatra, um pai que não respeitou a mãe, ou um pai que aprontou muito dentro de casa, ou por um pai e a mãe que se divorciaram por motivos específicos, por aí vai. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que nós como indivíduos, a gente já devia pensar que a gente tem que aprender a perdoar as pessoas, sabe? E deixar essa coisa de ter essa questão do ego, colocar o ego à frente e realmente falar assim, eu não quero conviver, pra mim não serve e tal, não sei o quê. Eu sinto que falta para nós como indivíduo aprendermos, né? Eu acho que isso até é extremamente humano, a perdoar os erros e as falhas das pessoas, entendeu? E entender que existe algo que permitiu, ou que faz, ou que fez a pessoa ter determinadas atitudes e a gente começar a ver as coisas por um outro prisma. Claro que a gente fazendo isso, a gente também acaba tendo que assumir a responsabilidade das coisas que a gente faz. Então, eu não sei onde o ser humano tem se perdido, que o tempo todo o sentimento daquela pessoa específica que é o que fala mais alto. É como a pessoa se sente que faz ela trazer esse afastamento. Quando, na verdade, a gente tinha que muito mais falar sobre essa questão de perdão, dessa questão de ver que as pessoas, por serem ser humanos, elas cometem sim erros, entendeu? Aprender com esses erros, perdoar essas pessoas e realmente utilizar isso para o quê? Para mais para frente a gente não passar esse problema para frente. Então, eu posso ter um pouco viajado nisso aqui que ele trouxe para nós, mas eu percebo assim, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, nós temos muito sim gente de rua, em condições de rua, né? Nós temos pais alcoólatras, nós temos mães alcoólatras, nós temos pais viciados em remédios, drogas, por aí vai. Nós temos essa situação, às vezes, de homens e mulheres que dá aquela escapada, que dá aquela pulada, né, no relacionamento. E eu acho que tem que chegar um momento que nós temos que ser conscientes que é a vida daquela pessoa. E que se a gente puder pegar todos esses erros que aconteceram e pensar no que a gente, né, até como indivíduo, a gente pode aprender com eles e aprender a perdoar, isso é um grande passo para a própria maturidade. Eu acredito que a gente, como jovem, a gente está passando por uma fase que a gente quer, sei lá, transformar o mundo, quer achar que a gente vai mudar as pessoas, que a gente, né? E muitas vezes, toda vez que a gente não traz essa autorresponsabilidade para nós, e toda vez que a gente não entende que a gente é só um grãozinho de areia no meio disso tudo, e que as coisas não vão ser feitas sempre que a gente colocar o nosso ego para frente, colocar o nosso egoísmo na frente, que a gente achar que a gente sabe sobre tudo, é difícil a gente conversar como sociedade. Eu percebo muito isso, e vocês sabem, né, vocês como inscritos, que é muito interessante a gente ver o comportamento das pessoas, inclusive pelos comentários que eu vejo aqui no canal. Tem tanta gente que quer, a todo modo, tentar te convencer tão cegamente que o seu argumento ele não tem base nenhuma, ou o que você está pensando, ou o que você fala é errado, que é engraçado, porque ao invés da pessoa estar cuidando da própria vida dela, tá querendo, né, se desenvolver, chamar a autorresponsabilidade, ela gasta uma energia gigantesca para tentar convencer as pessoas, ou tentar, sei lá, para falar assim, o que eu acho, o que eu sei é o correto. E muitas vezes, às vezes, se a gente observar essas pessoas, todo o ambiente dela, toda a infância dela, toda a noção que ela tem por pai e mãe, ela tá toda deturpada. E aí ela traz aquilo dentro dela, e ela traz aquilo como uma espécie dessa violência, dessa narrativa, desse apego, entendeu? Para dizer que todo mundo é daquela determinada forma. Quando, na verdade, a gente tem que se tratar, a gente tem que se cuidar. A gente tem que estar nesse processo de aprender a ouvir os outros e saber que a gente não é super-herói. A gente não tem que transformar as pessoas. A gente tem que fazer o nosso melhor. Mas, óbvio, trazendo essa questão da autorresponsabilidade. Eu acho muito legal, desde o início, quando eu conheci esse outro lado da Red Pill, de virar para os homens e falar assim, não é só criticar as mulheres, não é só falar determinadas
coisas a respeito das mulheres. É a gente também fazer a nossa crítica como homem e em que ponto chegou a masculinidade. Por isso que com a Red Pill feminina eu trago essa responsabilidade das mulheres de que a partir de qual momento as coisas se transformaram de uma forma que a gente tem que cobrar dos homens o que é socialmente aceito. E essa bagunça que virou a sociedade, que nem nós próprios conseguimos entender como é que a gente vai se adaptar a essas mudanças que estão acontecendo. Entendeu? Porque se a metade dos lares estão havendo divórcio, porque homens e mulheres eles não conseguem se respeitar, se ouvir, entender o outro e colocar empatia, então, assim, qual que é o futuro, né, de nós como sociedade? Nós temos que pensar sobre isso. Então, não é homem tá certo, mulher tá certa, sobre misandria, sobre misoginia, simplesmente entender onde é que nós, como seres humanos, a gente perdeu a capacidade de um conversar com o outro, de um interagir com o outro, de um ouvir o outro, entendeu? E se não é de homem e mulheres, é a gente pensar de direita ou de esquerda, porque cada hora tem um tentando jogar na fuça do outro a responsabilidade que quando aquelas pessoas que estão apontando um dedo para você, elas nunca chamaram a responsabilidade. A responsabilidade está sempre no outro. Então é importante a gente trazer isso aqui. Porque o que eu vejo muito do Jim fazendo e tal é ver onde ele se separou do pai dele. O que foi que aconteceu que ele decidiu fazer esse afastamento. Mas vamos continuar. Gave me a great childhood. But like I'm sure some of you watching can relate, as I've gotten older, I've realized that I've never had that type of relationship that I've desperately wanted as a kid from a father. I call it lack of trust or emotional connection, but at a certain period, it's gotten to a point where I've developed resentment, where even a simple phone call from him was stressful. And in many ways, it's come a long way, but it's been 7 months since I've even visited or talked to him on the phone. I hope now that when my own sons, if they become fathers someday, that they will move the ball a little further. Maybe they won't be workaholics like I was. It's never too late to, I think, become a better father or a better son. And I think there's real value in it. Because if the goal of fatherhood is to continue moving things along, then what the hell was I doing as a son to make that happen? Because things will always get busier and busier. But if we're too busy to even talk to the person who's raised us since I've had in my diapers, what kind of father am I gonna be when I have kids? Engraçado, né? Porque enquanto os homens, principalmente nos Estados Unidos, estão, né, que gostam de falar sobre esses assuntos voltados para a masculinidade, como eles estão fazendo essa autorreflexão, as mulheres, principalmente as mulheres que se dizem feministas, elas estão procurando motivos e narrativas para apontar o dedo pro erro do alheio, né? Pro erro do homem. Então, é muito interessante esse ponto de vista que agora os homens, mesmo com a Red Pill, eles se perguntam onde é que eles têm que melhorar com relação ao comportamento, mas as mulheres, boa parte delas, estão buscando pessoas, objetos, o que vocês quiserem imaginar sobre construções sociais que elas mesmas bagunçaram para apontar o dedo para os homens e falar: vocês são grandes culpados da gente ter a sociedade tal como ela é hoje, ou da gente ter essa opressão feminina tal como a gente tem hoje. Então os homens, ao passo que os homens estão se fazendo esse tipo de pergunta, nós temos as mulheres hoje que irresponsavelmente elas estão apontando o dedo para o outro e estão achando que é o outro que tem que se transformar para aceitar muitas vezes coisas que elas mesmas mulheres não pararam para se questionar ou se perguntarem se aquilo ali tem a ver com algo coletivo ou se não tem a ver com escolhas pessoais que elas fizeram, que provavelmente trouxe consequências e dor, e elas querem justamente que os homens se modifiquem para o quê? Para tentar amenizar a dor e as consequências que elas estão tendo, entendeu? Então eu achei muito importante essa parte do vídeo, tá? Hi again. Hey Dad, how are you? How are you? Okay, happy holidays. Where are you? I'm in Brazil right now. How's everything? Okay, how are you enjoying there? Gente, eu acho que essa é uma das partes. Eu vi esse vídeo antes. É muito assim. É a segunda vez que eu tô ouvindo. Eu fico arrepiada disso, sabe? Que é o filho, depois de ter conversado, depois de ver que os homens também erram, que as pessoas são humanas e elas erram, essa absolução do ego, sabe? De voltar a ligar pro pai e falar: talvez o meu pai pode ter errado ou não pode ter errado,
Mas eu, como filho, eu também tenho que ter esse momento para falar com meu pai, né? Eu não sei quantos de vocês estão passando por esse processo. Aliás, eu até quero terminar o vídeo por aqui. Eu vou deixar o link na descrição se vocês realmente quiserem assistir, né, a conversa que ele tem com o pai dele no final do vídeo. É só um pedaço, claro. Mas isso para mim foi muito interessante. Porque é realmente os homens observando, né, que é normal, que a vida vai ser de erros e acertos, e que todo o sofrimento e que todas as coisas que, por mais que a gente queira achar culpados, aquilo ali é algo que a gente pode fazer alguma coisa por isso. E o Gen procurando o pai dele para conversar, mesmo sendo um pai que está presente, mas ele como filho, né, só mantendo as conversas básicas e tudo, ele volta, dá um passo, ele dá um passo para trás para pensar assim, poxa, meu pai, querendo ou não, dos erros e acertos do meu pai, o que o meu pai no final quer é simplesmente que eu viva bem, que eu seja feliz, que eu atinja meus objetivos como pessoa, que eu traga a mensagem que eu queira trazer para as pessoas. Então eu termino esse vídeo, até como mulher, para trazer essa reflexão, essa redenção que nós mulheres também precisamos de ter. Que nós erramos sim, que não adianta a gente só colocar a culpa nos homens, a gente tem que ver como mulher onde a gente errou, entendeu? E onde a gente tem, até trazer o perdão para nós mesmas, porque eu vejo que tem mulheres que elas têm tanta dor com relação ao pai, a figura masculina, principalmente no Brasil. Quantos nunca traíram as suas mulheres, quantas mulheres nunca traíram os seus homens, né? De ver essa questão do alcoolismo também, quantas famílias tiveram essa questão do alcoolismo. E eu falo assim, por exemplo, até o meu avô, sabe? Meu avô foi muito difícil, foi muito complicado, porque meu avô era alcoólatra, tinha várias mulheres. Meu avô foi violento com os meus tios, né? Enfim, com a minha mãe e tal, com a minha avó também. Então, assim, é de ter realmente esse momento que as pessoas vão amadurecer e vão olhar assim, ok, isso já aconteceu, mas tá bom, vamos aprender a perdoar, vamos dar um passo para frente e vamos tomar atitude justamente para o quê? Para a gente evitar que essas coisas aconteçam e ver com os erros do passado o que a gente pode melhorar como indivíduo. E, de novo, esse senso da autorresponsabilidade. E a Red Pill feminina é para isso também, que enquanto os homens estão trazendo a autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu acho que o ser humano, o indivíduo tem que fazer, eu acho que está na hora da gente, como mulher, também trazer a autorresponsabilidade e parar de achar que tudo é socialmente modificável, que é socialmente adaptável, e a gente trazer a responsabilidade dos atos que nós estamos tendo. E tirar e parar de colocar a culpa, sim, de fato, nos homens, né? E porque a gente é livre, a gente vive numa democracia e a gente tem a opção, sim, de estar sem eles, entendeu? A gente tem a opção, sim, de estar vivendo a nossa vida e tal. Eu só não sei se boa parte dessas mulheres que estão fazendo essa decisão, elas estão efetivamente felizes com esse tipo de escolha. Eu sei que é um altos e baixos aqui, né, desse vídeo. Tem muita coisa que tá por trás dessa ideia que ele traz para nós, principalmente em torno do Red Pill feminina. Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu espero que vocês hoje, quem tem problemas com os pais, lembrem-se da gente ter esse momento que a gente faz essa redenção e perdoa nossos pais, porque todo mundo erra porque a gente é ser humano. E, enfim, e dos nossos erros ou dos erros dos nossos pais, a gente possa nos tornarmos pessoas principalmente melhores, para a gente nos melhorar como pessoas e nos melhorarmos como sociedade, tá bom? Fico por aqui, por hoje é só, take care.